Assim nos diz a santa palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, nesse tempo que eu tenho agora pela manhã, antes da divisão das salas. Bom, queridos irmãos, enquanto nós cantávamos, a gente dizia para Deus vivificar o nosso coração, a gente pedia para Deus fortalecer a sua igreja, a gente pedia para que houvesse um ânimo, uma espécie de encorajamento maior da parte do Senhor através do seu Santo Espírito. Nós cantamos assim e eu pedi para que os irmãos fizessem dessa canção a sua oração, inclusive, cantasse a Deus em forma de oração. E há um meio de graça, nós chamamos assim na teologia, que Deus proveu para o seu povo, a fim de que nós fôssemos vivificados por Ele, a fim de que nós fôssemos abastecidos, nutridos por Ele constantemente. Esse meio de graça nós chamamos de oração. Pastor, o que é um meio de graça? Outro dia eu falo sobre isso. Se atente para o assunto então, falaremos sobre oração com base no que diz esse texto, que é um meio que Deus se utiliza para vivificar, para renovar o seu povo. E percebam, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, sendo Ele próprio o Deus vivo, Ele orava. Percebam, o Deus encarnado orava. Eu acho que só aí a gente já tinha motivo suficiente para poder orar, porque a gente não é Deus e a gente não tem nenhuma condição de viver nesse mundo sem oração. Se o Deus encarnado orava, então eu que não sou Deus e que não sou bobo, deveria orar também. Mas acontece que, com o passar da caminhada, à medida que os dias vão se avançando, a gente vai se esquecendo disso. E aí é por isso que a gente tem que cantar dizendo: vivifica, Senhor, porque pouco a pouco a gente vai quase que morrendo, né? A gente vai perecendo. E aí o Senhor Jesus, Ele não apenas orava, mas Ele incentivava as pessoas a orarem. Em um dado momento, em um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada, os discípulos pedem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina esses homens a orar. Mas antes mesmo deles falarem coisas desse tipo, Jesus mesmo já estava encorajando eles, seja pelo exemplo, seja por palavras. Jesus estava constantemente convocando os seus discípulos para terem uma vida de oração. E aqui nesse capítulo 18 não foi diferente. Mais uma vez ele convida os seus discípulos para orar. E agora ele vai fazer isso contando para eles uma parábola. Percebam que o versículo 1 disse assim para a gente: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Bom, então a gente pode até não entender muito bem as parábolas que Jesus contava. Afinal de contas, algumas delas ele deixa a questão, a moral da história no ar, a gente não entende muito bem, os próprios discípulos não entendem muito bem, outras ele explica, e aqui nesse caso, Lucas, o autor desse evangelho, já explicou para a gente o que vai acontecer, qual que é a grande lição dessa parábola, antes mesmo de Jesus contar. Ele disse para a gente que essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, se hoje você está precisando de encorajamento para orar sempre e nunca esmorecer e não parar de orar, ouça com atenção o que vai dizer Jesus nesse texto. Versículo de número 2. O Senhor começa a contar uma história. Ele diz: olha, existia numa cidade, não vamos imaginar Ribeirão Preto não, porque é grande demais. Vamos pensar numa cidade daquela que todo mundo conhece as pessoas pelo nome, que você sabe quem é o advogado da cidade, que você sabe quem é o médico, você sabe quem é o açougueiro, enfim, sabe aquelas cidades que todo mundo sabe tudo a respeito de todo mundo? Então, pensa numa cidade como essa.
Está lá Jesus. E ele vai e fala assim, olha, existia nessa cidade aí que você pensou na sua cabeça? Eu vou pensar na cidade que me vem à cabeça aqui. Maurilândia, Goiás, foi onde eu nasci, e lá todo mundo sabe tudo a respeito da vida de todo mundo. Sabe, é perigoso alguém saber que eu estou aqui agora. Do tanto que as notícias correm lá naquela cidade. E minha mãe e minhas tias são aquelas que fazem, inclusive, com que essas notícias corram lá na cidade. Então, está lá em Maurilândia. Diz o texto que existia um juiz e existia uma senhora que tinha uma certa causa ali para ser julgada. A gente não sabe que causa é essa, mas certamente era uma causa que seria decisiva para a vida dessa mulher, porque Jesus vai falar que ela insistentemente ia até o juiz. A gente não sabe se era no escritório, se era na casa, se é uma cidade pequena, tanto faz. Ela vai na casa, ela vai no escritório, ela importuna o juiz na padaria, no supermercado, no açougue, em todo lugar dizendo, julga a minha causa. Julga a minha causa, vai lá no meio daquele monte de papelada e julga a minha causa, eu estou precisando. E na cidade pequena não tem como o juiz se desviar daquela moça. Em um dado momento, talvez ele possa procurar uma rota alternativa, mas deve ter algum caminho que certamente ele passaria, que encontraria aquela mulher ali. O texto ainda diz para a gente que a mulher era uma viúva. E viúvas não eram muito bem colocadas na sociedade naquele momento, naquele tempo. Não que elas tivessem cometido algum mal, mas é justamente por conta do que aconteceu ao seu esposo que deixava elas em uma condição desfavorecida. Era como se fosse alguém que estava sempre dependendo de alguém, sempre necessitando de alguém. E a gente vê isso claramente no fato de que não é alguém que está pedindo em favor dessa moça, é ela mesma quem está indo até o juiz e dizendo, julga a minha causa. Se fosse alguém que tivesse talvez algum tipo de condição ou alguma coisa assim, estariam outras pessoas lá dizendo, escuta, julga a causa da viúva. Nós estamos aqui pedindo, julga a causa dela, mas não era ela mesma que estava lá. E aí, a gente fica sabendo então que tem essa viúva, que ela está pedindo, e tem o juiz. E agora a gente vai saber uma coisa muito importante sobre o juiz. Olha o que diz o versículo de número 4. Bem que eu não temo Deus, nem respeito a homem algum. Essa era a postura do homem ali naquela cidade. Irmãos, eu pensei numa cidade aqui na minha cabeça. Você pensou numa cidade pequena aí na sua cabeça, né? As pessoas que têm algum cargo desses de mais relevância na sociedade, digamos assim, muito provavelmente andam com o nariz empinado lá nelas, não andam? Não estou dizendo que é sempre assim, porque pode ser que alguém tema a Deus nessa cidade, e se ele teme a Deus, andar com o nariz em pé, que ele não vai. Mas esse homem aqui, além de ser um juiz numa cidadezinha como essa, ele não temia a Deus e nem a homem algum. Ele era a maior autoridade ali naquela cidade. Então ele andava com o nariz empinado, não ligava para ninguém. Tem uma viúva aqui me importunando. Se é qualquer pessoa, eu já não faria caso, ainda mais de uma viúva, eu não vou fazer caso coisa nenhuma dessa mulher. E por dias, que a gente não sabe quantos foram, esse homem passou de largo. Não fez caso daquela mulher. Até que de tanto ela insistir, o juiz considerou. Espera lá. Eu não temo a Deus e nem a homem algum. Não tem ninguém acima de mim aqui nessa cidade. Só que essa viúva não para de me importunar, dizendo, julga a minha causa, faz alguma coisa por mim. Então, para que não aconteça alguma coisa pior, a fim de que ela não venha me molestar, talvez partindo para cima de mim, talvez criando caso aqui com alguma coisa, enfim, para preservar a minha imagem, eu vou julgar a causa dessa mulher. Está me enchendo a paciência já, vou julgar a causa dela. E a história termina aqui, irmãos. Bom, o Lucas disse para a gente qual que era o objetivo de Jesus ao contar essa parábola, né? Qual que era? Versículo de número 1. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí o que Jesus faz então? Versículo de número 6. Ele diz assim, considerai no que diz este juiz iníquo. Bom, Jesus está mandando, a gente vai fazer então. O que disse o juiz iníquo? Versículo de número 4 novamente. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Bom, foi isso que o juiz falou. O que Jesus quer? Prestei atenção naquilo que o juiz falou. Considerei, é o que Jesus estava falando para a gente fazer, né? Considerei o que o juiz falou. Tá bom, Jesus. O que mais? Vamos seguir com o texto. Versículo 7.
não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus está querendo colocar aqui? É como se ele estivesse propondo uma comparação aqui para a gente. Olhem para o juiz. É um homem iníquo, mau, não teme a Deus e nem a homem algum. E ainda assim, ele julgou a causa da mulher. Por causa da insistência dela. Aí Jesus vai e fala assim: vocês acham mesmo que Deus, sendo bom, rico em misericórdia, misericórdia essa que se renovou hoje pela manhã, como a gente já leu aqui, Ele não vai fazer alguma coisa em favor dos seus? Vocês acham mesmo que Deus está inerte, está sem ouvir o que é que vocês estão dizendo? Coisa nenhuma. Deus ouve muito bem vocês, embora pareça demorado em julgar as causas de vocês. Embora ele pareça demorar, ele não vai falhar. Porque a demora é aparente para a gente. Para Deus, está no tempo certo. A demora somos nós que sentimos. Deus não, Deus tem o tempo exato. Então Jesus está nos encorajando a continuar falando com Deus, a continuar orando, a continuar pedindo. Olha o que diz o versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Pastor, quer dizer então que ele vai responder rápido, ele vai depressa fazer alguma coisa? Vai. E não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Pastor, mas tem 20 anos. Lembra do que eu falei agora há pouco? O seu tempo não é o tempo de Deus. E para ele 20 anos é nada. Para a gente pode parecer que ele está demorando, mas ele vai responder no tempo certo. E aí o que fica de lição então? E uma única lição que eu queria deixar aqui nesse devocional, antes da gente começar a nossa aula. Que a gente não pode parar de orar, meus irmãos. Que a gente precisa, como disse Lucas aqui, orar sempre, sem esmorecer, sem parar. É começar a orar hoje, quem sabe, e amanhã está orando com a mesma postura, com a mesma condição, com a mesma vontade. Na semana que vem, com o mesmo empenho, e continuar orando. Não importa se passe uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 15 anos. É continuar orando sempre, sem esmorecer. Sem fazer com que o seu semblante decaia. Siga orando. Eu termino aqui esse devocional fazendo com que aqueles que já eram nascidos nessa época se lembrem de uma coisa, e aqueles que não eram nascidos, mas que gostam de Jogos Olímpicos como eu, se lembrem disso também. No ano de 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, uma prova daquelas maratonas femininas, que foi inclusive a primeira maratona feminina da história, ela ficou muito conhecida, não por ser a primeira maratona, que, talvez por ser a primeira marque, né? E ela ficou muito conhecida não porque a campeã fez um tempo recorde ou algo do tipo. Inclusive, muita gente nem lembra quem foi que ganhou medalha de ouro nessa maratona. Mas as pessoas lembram muito quem foi a que chegou em último lugar. Ela se chamava Gabriela Andersen, xará da minha esposa, no primeiro nome. Uma suíça que, faltando poucos metros para terminar a prova, começa a ter sérios problemas de saúde que eu não vou pronunciar aqui, porque senão eu passaria vergonha. Mas aqueles que são da área da saúde, de medicina, sabem o que estava acontecendo com ela. Ela começa a ter problemas que fazem com que o corpo dela comece a meio que se paralisar ali, enquanto ela está caminhando para concluir aquela prova. E muita gente, eu creio que assistindo aquela prova, começa a se desesperar, pensando, ela vai cair aí, ela não vai conseguir, ela vai ter um problema mais grave, mais sério de saúde, ela não vai conseguir cruzar a linha de chegada. E Gabriela vai quase que cambaleando, até que de repente, alguns paramédicos e o seu técnico começam a caminhar do lado dela dizendo, não para, você está chegando, não para, continua, não para. E ela quase que se arrastando, conclui aquela prova. Como eu disse,
ela ficou muito longe de ganhar a medalha de ouro. Mas até hoje, ela é quem é lembrada por essa prova. Porque ela não parou. Ela continuou. Não importa se ela chegou em último lugar. Não importa se ela chegou ali cambaleando. Ela não parou. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus está fazendo meio que o papel daquele técnico na sua orelha dizendo, não para. Não para. Ah, você já está orando por muito tempo? Não para. Continua. Está quase chegando aquilo pelo que você tem pedido. E se não está chegando, está quase chegando o tempo em que você vai encontrar com o seu Salvador. Então não para. Não para, continua orando. Como disse Jesus, nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Então não para. Se você estiver pensando em desistir, dá um gás a mais. Se a voz de um técnico encorajou aquela moça em 1984, hoje é a voz do Salvador te encorajando. E dizendo para você, fazendo com que você reflita, se aquele juiz iníquo, se aquele homem mau, pôde fazer alguma coisa por aquela viúva, você acha mesmo que Deus está surdo para você? Você acha mesmo que Deus não está te ouvindo? Continua a orar. Não para não. Ore, 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 que Ele vai responder. Que Ele fará alguma coisa. Eu não sei o que é que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Creia sim, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar com você. Bendito Deus, a sua palavra é o nosso alimento. E nós estamos em maus lençóis se a gente não der ouvidos à sua palavra. E hoje a sua palavra nos lembra de exercitar, de colocar em prática esse tão importante meio de graça que o Senhor nos deu, a fim de que nós prevaleçamos, a fim de que a gente continue trilhando a caminhada cristã. O Senhor hoje nos incentiva, nos encoraja a continuar orando, a não parar de orar. Então, Deus Santo, eu te peço para pessoas que porventura estejam aqui hoje e que se cansaram de falar com o Senhor, que se cansaram de dobrar os seus joelhos, porque parece que quando oram a sua oração não passa desse teto. Ó Deus, vivifica essas vidas como nós cantamos aqui, fortaleça essa igreja como nós cantamos aqui. No nome de Jesus Cristo, encoraje, dê forças, dê um gás a mais para aqueles que estão necessitando aqui hoje pela manhã. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. E para a glória de Jesus nós te pedimos. Nos encoraje a continuar orando, sem esmorecer, sem parar. No nome de Jesus. Amém. Amém.